Uma coisa que eu vi você falando por aí, mas eu queria que você explicasse pra gente, é sobre os animais, sobre os outros seres que não têm Sim, consciência. isso. Como que seria o pós-vida deles? O que acontece? Existe reencarnação? Como é que Sim, funciona? para o animal também. Agora, o animal não tem deliberação mental. Então, aqui na Terra, como que se faz para organizar algo que ajude na evolução animal? Você monta comunidades, monta grupos e cuida, são cuidadores de animais ou defensores da causa animal, fazendo o melhor possível, porque eles mesmos não têm mente para poder fazer isso. Espiritualmente, você tem comunidade de pessoas que gostam de animais e cuidam da evolução deles, assim como um irmão mais velho cuida do irmão bebezinho, que ainda não sabe de nada. Então, a evolução dos animais não está exatamente na deliberação mental que eles ainda não têm, mas num projeto maior que consciências maiores fazem para cuidar da evolução destes animais. Então, o que eu vou falar aqui, eu não posso provar, mas desde a antiguidade no Oriente já se falava nisso, que inicialmente um grupo de animais pode ser uma alma-grupo, todos ser uma mente só. E à medida que eles vão evoluindo, quando chega no estágio do mamífero, adquire uma identidade. Deixa eu dar um exemplo. Você olha para um formigueiro, você consegue separar uma formiga da outra ou parece tudo igual? Tudo igual. E uma colmeia? Parece claramente uma consciência coletiva. Agora, você tem uma cadela. Ela teve 5 cães, cara. Um é tímido, o outro é abusado. Eles têm personalidades diferentes. Você vê claramente que lá da abelha e da formiga até chegar no animal, houve uma certa evolução e identificação. Então, eu nunca vi uma abelha desencarnada, mas eu já vi animais mamíferos desencarnados, naturalmente, porque já tinha um corpo espiritual definido pela própria, vamos dizer, personalização daquele princípio, tá? Então, existe uma evolução no reino animal. Isso é óbvio, espiritualmente olhando, porque senão a abelha vai ser abelha a eternidade inteira, isso não teria a menor lógica. Se a gente falar de evolução, num sentido sempre vir a ser, expandir, e no infinito não dá para imaginar você ficar de um jeito só, diante, não tem menor lógica com leis maiores da natureza, né? Então, no mamífero, o mamífero desencarna e você vê claramente ele extrafisicamente. Então, na natureza, na selva, essa reencarnação é muito rápida, porque ainda é muito primitivo. Desencarna para ser pivapt, é meio que automático. Aí há uma diferença, o Daniel e o Humberto. Essa diferença no mamífero, eu vou explicar como é que eu descobri isso, tá? Eu já contei essa história milhares de vezes, mas é uma história tão linda. O meu cachorro, Urama, que é um Yorkshire grande, médio, ele tem 13 anos, dorme comigo. Quando ele tinha mais ou menos uns 3 meses, quando ele veio ficar comigo, eu pensei, poxa, eu vou dar ele para alguém, que eu viajo muito, poxa, eu moro sozinho, né? Como é que eu vou cuidar desse bichinho? Aí ele dormiu a primeira noite comigo, falei, amanhã eu vou procurar algum amigo, que ele é tão bonitinho. Mas essa noite já era, cara, ele dormiu colado comigo e já era. Aí eu comecei a ter uma visão diferente. Eu, quando era adolescente, eu tinha um gato chamado Ernesto, e esse gato saía do corpo. Mas eu nunca tinha tido um cachorro. Então, começou a ser um aprendizado para mim. Quando eu viajava, deixava com alguns amigos que cuidavam para mim, e fui me acostumando e ele comigo. Tá, voltando um pouquinho para dar uma lógica. Quando eu tinha 16 anos, tinha um gato chamado Ernesto, ele dormia no sofá da sala. Então, ele do lado do sofá tinha uma mesa, na virada da sala para o quarto tinha uma geladeira na passagem, uma geladeira extra. Ele, então, dormia ali, pulava no braço do sofá, pulava na mesa e pulava na geladeira. E minha mãe abriu um buraco por cima para ele sair para a noitada, porque gato quer sair, né? E esse gato aprontava, pegava as gatas, detalhe, comia carne, comia peixe, comia de tudo. Tá. Eu, às vezes, deitava no sofá da sala, porque eu acordava muito cedo para trabalhar. Eu trabalhava de dia no escritório do Rio, fazia o 2º grau à noite. Então, às vezes, eu deitava no sofá da sala. De madrugada, o Ernesto pulava em cima de mim para me tirar do lugar dele. E você sabe, adolescente como é marrento, né? Eu dava uma cotovelada, sai, cara! E ele, aí o que ele fazia? Pulava na quina do sofá, na mesa e deitava em cima da geladeira. Então, eu deitado aqui, eu enxergava o gato dormindo em cima da geladeira. Uma noite eu estou deitado de bruços, eu tinha 16 anos, há 1 ano que eu estava experimentando saídas do corpo e ainda estava tentando entender, não tinha ninguém para conversar, eu estava lendo os primeiros livros para tentar entender aquilo. Eu acordo virado de barriga para baixo, totalmente paralisado.
não conseguia me mexer, aquela paralisia do sono que eu já estava acostumado, relaxei, nessa hora não se mexa, fica tranquilo. Comecei a sair pelas costas, alguns centímetros por sobre o corpo, espiritualmente falando. Daqui de cima eu já via a nuca do meu corpo virado para baixo. Algo salta nas minhas costas mesmo. Eu tomei um susto, falei, é um espírito. Eu tinha 16 anos, cara. Quando eu ganho altura e olho para baixo, o gato estava fora do corpo, era uma duplicata exata dele, no ar, ele era um gato branco, tinha uma aura fosforescente em volta dele. Eu olhei para cima, o corpo dele estava deitado em cima da geladeira, cara. O cara estava fora do corpo projetado. A mesma consciência de um gato me olhando, deu aquele salto ágil de um gato, encaixou no corpo em cima, deu aquele tranquinho e abriu os olhos. Para minha surpresa, ele virou e me viu, ele tinha clarividência, que eu estava fora do corpo, ele estava me vendo. Naquele dia, uma pessoa bem religiosa tinha me dito que para sair do corpo você tinha que ser médium ou altamente evangelizado ou iniciado. Eu comecei a rir, falei, esse gato não é médium, não lê o evangelho, não é iniciado em nada. Ele está fora do corpo pela propriedade que ele é um princípio espiritual encaixado, uma hora ele desencaixa. Isso é natural e está mal explicado. Então eu já tinha essa experiência. Quando o Urama veio morar comigo, ele já estava com 6 meses com ele, eu estou virado para a parede do quarto, ao lado de cá está a porta, está o armário do quarto, ele colado comigo aqui, deitado do lado, quando entra um ser espiritual no quarto. Eu estou virado para cá, eu via ele mentalmente. Nessa hora, a pessoa comete um erro danado. Para você enxergar algo, tem que haver fótons, partículas luminosas, que incidem no objeto e reflete essas partículas. Seus olhos captam os impulsos luminosos, você decodifica aquilo e fala, estou vendo. Então, para ver um objeto, ele tem que rebater luz. Um ser extrafísico não rebate luz, porque a luz o atravessa, ele está em outro plano. Então, você não vai ver ele com os olhos abertos, porque ele não rebate luz. Agora, tem clarividente que também vê de olhos abertos, mas ele está vendo pelo chakra frontal, não é pelo olhar. Apenas concomitante, os olhos estão vendo aqui e o frontal está vendo. Só que o clarividente, sem informação, ele vai dizer que está vendo com os olhos. E não está vendo com os olhos, porque aquilo não rebate luz. Então, na hora, se eu viro para ver quem é, eu não vou ver nada. Então, qual é o segredo? Não se vire, mentalmente tenta perceber. Foi o que eu fiz. Esse ser tinha 1,40 m, 1,5 m no máximo, encostou na beirada da cama, eu estou virado de costas para ele. Era um ser vestido com um manto azul, um cajado na mão, com um cristal na ponta, cara, e um capuz azulado. Ele fez assim com o capuz. Aí a surpresa, cara. O rosto dele, plasmado naturalmente, era um mix de rosto humano plasmado com Yorkshire, tipo um mini lobisomem, que não é lobisomem, é um visual que eu tô... com uma cara simpática, como se fosse um mix humano e Yorkshire, me olhando consciente. E aí, telepaticamente, ele se comunicou comigo, cara. Mas não havia uma comunicação igual a nossa. Você fala assim, eu estou conversando com o Daniel, articulando mentalmente as palavras, ou em bloco. Entrava a onda mental dele, não tinha palavra, mas eu entendia tudo, era uma variação telepática. E aí ele se identificou como um guardião extrafísico da raça dos Yorkshires. Que doideira. E aí ele falou, vou te mostrar. Ele abriu uma passagem assim no ar, um portal, e eu via milhares de cães Yorkshires latindo pra caramba. Aí ele fechou e falou assim, esse é um plano muito violento para um ser humano ver, porque ainda é primitivo. Você está vendo o geral, o grupal. E aí ele me deu a grande informação, que era o seguinte, na floresta, o animal faz parte do grupo, desencarna, reencarna. Isso até na literatura espírita de Allan Kardec tem isso, que a reencarnação é quase que instantânea. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que eu vou falar o que eu vou falar agora, tem espírita que fala, mas Allan Kardec disse que era instantâneo. E isso porque ele não tinha um guardião desse aqui falando o que ele falou para mim. É o seguinte, na natureza é certo, é rápido. Tá. Quando o animal vem viver com um ser humano, ele está vivendo com alguém que não é preso ou predador. É totalmente diferente. E se o ser humano trata com amor, ele desenvolve o chakra cardíaco dele, que antes na floresta só era desenvolvido para aqueles da sua própria espécie, não contra outro que é o predador ou a presa. Que aquilo faz, porque na natureza funcionaria o chakra umbilical, que é comida, a pulsão básica, o geniturinário, que é a sexualidade do animal, que também transa, e a base da coluna, que é a estrutura do corpo e o sono.
Quando ele vem viver com o ser humano, começa a abrir um sentimento novo. E o chakra cardiorrespiratório dele começa a abrir. Ele vive com o ser humano. E o ser humano que trata ele bem também desenvolve o seu na relação com aquela criaturinha que já não é mais um bicho, é seu filho, cara. Né? E aí, quando ele desencarna e passa para o outro plano, ele tem que ter gente perto. Já não estava na natureza mais. Deu um upgrade, porque o chakra cardíaco, aí precisa de cuidadores deles do lado de lá e ambientes preparados para a evolução do mamífero, agora que individualizou de uma tal forma, porque ele conviveu com pessoas. Então, o processo dele vai levar um tempo diferente do lado de lá, diferente na floresta, onde aquilo seria meio que quase que instantâneo. Por isso tem cuidadores de animais do lado de lá, e eu só posso falar de cães e gatos, porque próximos. Eu não tenho como falar, por exemplo, de um elefante. Na Índia, tem lares que tem um elefante no quintal. O cara trata o elefante igual a gente trata o cão ou o gato aqui. Então, o cavalo também tem cavalos que hoje participam de tratamentos com crianças especiais. Tem um sentimento enorme. São animais diferentes de uma abelha. Um golfinho não é um lambari. Sabe? Um golfinho é quase um humano, né? Praticamente. Então, tem ambientes do lado de lá de seres humanos desencarnados que cuidam dessa evolução deles, assim como tem seres muito maiores que a gente não percebe, que cuidam da humanidade e a gente também não percebe. Então, eu aprendi isso com esse ser e ele me disse uma coisa também importantíssima. Os nossos chakras estão ligados às raízes na coluna vertebral, abrindo bocas para frente e para trás. O da base conecta a gente com a Terra e o do topo da cabeça conecta a gente com o espaço infinito, a expansão da consciência. O animal, exceção do macaco, que agora está ficando já quase na vertical, os animais têm os chakras na sua coluna na horizontal, e diferente do ser humano que tem na vertical e com uma abertura para o infinito que eles ainda não têm, porque ainda estão num processo evolutivo diferente do nosso. Então, como os chakras deles estão no horizontal, as bocas deles percebem a energia da natureza. Por isso eles preveem terremoto antes, tempestade por instinto e se afasta. Eles estão ligados na energia planetária. O ser humano também está pela base da coluna, mas ele também está ligado ao plano das ideias que o animal ainda não tem. Quando eu falo ideias, no nível humano, porque um animal tem a percepção dele agora. Vamos ser claros, o animal não vai fazer um poema.